Deus seja louvado, louvado seja Deus. Estamos aqui nesta noite abençoada de quarta-feira. Vim aqui para gravar essa live, uma mensagem da palavra de Deus aos nossos corações, e que Deus possa muito nos abençoar com esta palavra em nome do Senhor Jesus, que está lá no livro de Atos, né? Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 27, que eu tenho certeza que muito vai nos abençoar esta palavra em nome de Jesus, porque Deus ele é maravilhoso e sabe cuidar dos seus, né? E que você possa ser ricamente, abundantemente abençoado em nome de Cristo, porque Deus te ama e Deus quer e tem cuidado de você. Então não te preocupes das batalhas, das tempestades da vida, porque Deus é soberano para cuidar daqueles que são seus e nós a Ele pertencemos e seremos abençoados por Ele. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, importava que Paulo fosse até Roma a ser julgado, porque ele tinha cidadania romana, porque os judeus procuravam matá-lo, né? Então ele apelou para que fosse julgado no tribunal de Roma, porque ele tinha cidadania romana, né? Então a palavra de Deus diz que importava que Paulo fosse até a Roma. Então Jesus designou para nós a salvação. Então importa pela nossa fé que nós sejamos salvos. Mas nós temos que termos a firmeza da fé por aquilo que vai acontecer no caminho à salvação. Ele meio que oculta, né? Ele nos dá a palavra dele, mas ele oculta certas tempestades, certos momentos. Sermos provados na fé e aprovados pela fé. Então não temas as adversidades que tem enfrentado, as desilusões da vida, não, porque Deus ele é contigo e muito vai te abençoar. Amém? Então vamos lá, Atos 27, versículo de número 9, vai dizer assim, ó: passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Então Paulo percebeu que ia ser perigosa aquela navegação, porque já havia passado o jejum, ou seja, a estação própria para a navegação. Já chegar depois do jejum da estação própria da navegação era muito perigoso, e Paulo admoestou o dono do navio e o Júlio, né, que era aquele centurião que guardava os seus soldados. E houve uma admoestação. Cuidado quando a palavra te admoestar. Cuidado quando a palavra ela lhe orienta, ela lhe ensina aquilo que deves fazer, os caminhos que deve andar, e não ser orientado, obediente à orientação, e nem andar pelo caminho que ela nos proporciona. É perigoso para nós. Poderemos enfrentar situações que nós poderemos, às vezes, nem, vamos dizer, sairmos dela. Então é perigoso nós deixarmos de receber a admoestação da palavra e obedecê-la também, né? Então Paulo admoestou, pessoal, é muito perigoso navegar agora, porque a estação própria de navegação acabou, que é o chamado jejum. Mas vai dizer o versículo 10, porque o Paulo ele já teve muitas navegações na vida dele. Antes dessa aqui, ele já tinha passado por duas navegações perigosas. Está lá em 2 Coríntios 11, 25. Então ele já tinha uma experiência de navegação. Então ele admoestou. Passou a estação própria, então é perigoso navegar. Mas olha o 10, ó. Dizendo-lhe: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Então o negócio vai ser incômodo. Mas olha o versículo 11, ó. Mas o centurião cria mais no piloto, que é o Júlio, né? Centurião que é o Júlio, e no mestre, do que no que Paulo dizia. Querido, Paulo estava onde estava
pela palavra de Deus. Paulo não estava naquele navio partindo para Roma, para ser julgado em Roma por ele próprio. A palavra de Deus disse para que importasse que ele fosse até Roma. Ali ele iria ser julgado em Roma, mas ele ia jogar a semente da salvação aos corações dos romanos. Então Paulo não estava naquele navio por desejo próprio. Paulo estava lá por um propósito, mas não dele, propósito de Deus. Quando nós estamos no propósito de Deus, não importa as tempestades que se levantam, Deus será conosco. Então Paulo, ele vai enfrentar uma situação adversa, vai, mas não porque ele quer, porque aqui ele está na qualidade de prisioneiro. Mas a Bíblia diz que o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Então é perigoso quando nós ouvimos a palavra de Deus e não há temor nela, não há uma obediência nela, não há uma perseverança nela. Quando aqueles que são designados por Deus nos ensinar a palavra, nós temos que ter o devido cuidado e a sensibilidade em ouvir aquela palavra e colocá-la em prática, para que nós não venhamos ter danos na nossa vida, dos quais nós poderíamos evitá-los, né? Então o centurião cria mais no piloto e no mestre do que Paulo dizia. E o versículo 2: e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Finice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. Então duas coisas aconteceu aqui: uma ganância por parte do dono do navio e um desejo de conforto por parte de Júlio, o centurião, para dar uma acomodação melhor para os seus soldados. E o dono do navio, como ele era um comerciante, ele queria um porto maior para negociar a tua carga. Então aqui houve a ganância do dono do navio e um desejo de conforto do Júlio, o centurião, de confortar os seus soldados. Mas essa ganância do dono, do Júlio, pode ter cegado o bom senso deles, né? Se nós não vigiarmos, às vezes o bom senso pode ser cegado. Uma palavra que nós ouvimos, que às vezes nós não damos o devido crédito, pode nos cegar. Aparentemente, na cabeça do dono do navio ia ser melhor. Ele queria ir para um porto maior, porque ali seria mais fácil negociar a sua mercadoria. E o centurião, o Júlio, queria dar um conforto melhor para os seus soldados. Mas não ouviram Paulo. Então, Paulo disse: é melhor que nós não vamos, porque vai ter incômodo, né? Vai ter problema. Mas resolveram partir. Aí vai dizer o 13, ó: e soprando o sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Você vê como é que é a desobediência? Atitudes que nós podemos tomar julgando que é bom para nós, mas se não estiver de acordo com a palavra, irmão, se não estiver firmado na palavra, é perigoso. Não muito depois veio uma tempestade, né? E o que acontece? Ó, o 15: e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo der a costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa, porque eles temeram, né? Na parte a costa de Sirte tinha muito bancos de areia, e eles temeram serem atracados ali nos bancos de areia, que era muito perigoso. Então o que eles fizeram? Deixaram ir à toa, né? Deixaram que o vento levasse. E versículo número 18: e andando não nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos lançaram ao mar
a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol e nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Olha que situação, toda a esperança da salvação fugiu. Pegaram a âncora, deixaram o navio ir à toa, porque a esperança da salvação perderam. Muitos dias não viam eles nem sol e nem estrelas, somente tempestade. Querido, o seu barco está na tempestade, não saia dele não, fique no seu barco. Quando Pedro saiu do barco para ir ter com Jesus, o que aconteceu? Veio uma grande tempestade, ele afundou, pediu por socorro, Jesus o tomou pela mão e o salvou e colocou ele de volta aonde? Levou ele de volta para o barco. Então, olha que situação terrível aqui. Estava no barco, mas Paulo tinha uma palavra da parte de Jesus, de Deus, que era necessário que ele fosse para Roma. E ele está indo em sentido a Roma. Então, quer dizer, Paulo está no navio, está enfrentando uma tempestade, mas está com a palavra. Deixa eu colocar no silencioso aqui para não ficar esse. Ele está o quê? Com a palavra. Então, o que vai acontecer? O 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé, no meio deles disse: fora na verdade razoável, ó senhores, temer-me ouvindo a mim e não partir de Creta. E assim evitaria este incômodo e esta perda. Você vê que é uma desobediência à palavra? Evitariam estas perdas e esse incômodo. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha que coisa. Como é que o Paulo tem uma admoestação dessa? O navio está sendo impelido pelo vento forte, mas o Paulo está dizendo aqui para ter bom ânimo, porque vai se perder o navio, mas as vidas não. Mas se permanecer no navio e na tempestade, então não saia do seu barco, permaneça no seu barco e enfrenta a tempestade que enfrentar. O barco pode se perder, você não, você permanece firme. Mas o barco está afundando. Mas você tem uma palavra de Deus, você tem uma comunhão com Deus, você não vai afundar. Ainda que o barco venha despedaçar, você não. Olha o que ele diz: ele tem de bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então como é que o Paulo está vivendo aqui? Uma confiança na palavra. Querida, você quer ser abençoado? Você tem que ter um apoio, na palavra. Quando você não tem a palavra, não tem o que fazer. Mas quando tem a palavra, permaneça nela, obedeça a ela. A gente só vai padecer, perecer por falta da palavra. Mas quando nós temos a palavra, abandonamos o barco vai se perder, mas nenhuma vida vai se perder. Mas o Paulo está dentro do barco, ele não se acovardou na tempestade. Aquela navegação estava sendo incômoda para eles, mas ele não abandona. Mas ele diz que o barco vai destruir, mas ele está dentro do barco. Mas olha que fé, olha que confiança, que dias melhores virão. Situações tão difíceis vai mudar. Pastor, está impossível, Deus vai te abençoar, mas você vai abandonar o barco? Você vai sair do barco? Mas está na tempestade, fique na tempestade, obedeça. 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem sirvo, olha a importância de um homem de fé, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Está vendo? Importa que seja apresentado a César, para ser julgado a César, porque os judeus queriam matá-lo lá em Jerusalém.
E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, 276 almas, estavam naquele barco. Deus deu todos que estão contigo. Mas onde eles estão? Em um barco e numa tempestade. Mas Deus havia dito: eu vos dou todos que estão contigo nesse barco, 276 pessoas. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de uma terra, e lançando o prumo, acharam 20 brasas, e passando um pouco mais adiante, tornando lançar o prumo, acharam 15 brasas, e temendo ir, darem em um rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Ou seja, eles queriam parar o navio, estava tão violento. Então eles começaram a lançar as âncoras para ver se o navio conseguisse parar, para ver se eles conseguissem ver o dia. Aí vai dizer o 30: procurando porém os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Queridos, não abandone o seu navio, não. Está difícil? Está na tempestade? Está te incomodando alguma situação? Mas por que você vai abandonar o seu navio? Fica nele. Mas está difícil, não está do jeito que eu gostaria que estivesse. Mas aqui está bom? Aqui está confortado? Aqui está do jeito que os 276 almas gostariam que estivesse? Não, está totalmente contrário. Mas o que Paulo disse? Quem sair não se salva, né? Olha que coisa absurda. Não, queridos, é aquilo que eu disse. Quando Pedro estava afundando, Jesus colocou de volta para onde? Ele não podia pegar o Pedro e sair andando no mar, tirar ele de ser tragado pelo mar e sair caminhando com Pedro ao mar? Claro que podia. Mas o que ele fez? Colocou o Pedro de onde ele havia saído. Não, volta lá para o barco lá, né? O que vai dizer aí, o 32: então os soldados cortaram os cabos do betel e o deixaram cair. Obedeceram a Paulo: não sai do navio que vão perder a vida. Então permaneceram, cortaram o batel e deixaram. Batel aqueles barcos auxiliares, né? De salva-vidas. Cortaram e deixaram, ficaram na palavra de Paulo. Aí vai dizer o versículo 33: entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça, da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela maior ao vento, dirigia-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então encalhou o navio e as ondas batiam com mais força. Queridos, as ondas estão batendo no teu barco com muita força. Parece que a situação está piorando, parece que não vai dar certo, parece que vai acabar com tudo. Querido, não saia do barco, fique nele. Você tem uma palavra de Deus,
Você tem alimento do céu. Você está entendendo? Você tem alimento. Você pode ficar. Olha o que a tempestade está fazendo. Abrir-se com a força das ondas, a popa. Começou a arrebentar o barco. Mas o que Paulo havia dito? E eles concordaram com Paulo. Vamos ficar no barco então. Olha o que vai acontecer? Então, a ideia dos soldados foi que matasse os presos para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra o quê? A salvo. Então não adianta. Ainda que está arrebentando o barco, mas a salvação vem. Ainda que as ondas estão batendo forte com o teu barquinho. Pastor, para onde eu vou parar? Pastor, o que vai acontecer? Querido, importa que você seja uma pessoa salva. Importa que você seja salvo. Enfrente a tempestade que você enfrentar. Fique no barco. Não saia do barco. Permaneça no barco. Por quê, pastor? É a palavra. Se eles tivessem saído do barco, não teriam sido salvos. Vamos matar? Não, não vai matar ninguém. Vamos pular daqui? Não vai pular ninguém. Se pular, não vai salvar. Mas está arrebentando o barco. Fique no barco, que a salvação veio. O que aconteceu aí? O Deus onipotente, o Deus onisciente, ele deu a Paulo a garantia absoluta, de que ninguém do navio se perderia. Paulo falou: esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos os quantos navegam contigo. Está entendendo? Como é que está o seu barco? Está enfrentando onda forte? Fique nessa fé, fica nesse barco aí que Deus é contigo. Não desanima não. Mas as ondas estão grandes, não está do jeito que eu gostaria que estivesse. Permaneça que Deus é contigo. Versículo 44: e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Então chegou o momento que o navio encalhou, foi destruindo, aí estava lá a praia, aí disse: agora nós vamos. Mas o navio despedaçou, começou a arrancar as tábuas, como disse Deus. Então Deus cumpriu sua palavra e a sua promessa, por meio da advertência de quem? De Paulo. Paulo advertiu. E também daquela escolha, né? Do centurião Júlio, que os soldados fizeram, né? O quê? Ficar no barco, permanecer no barco, que é o versículo 31. Então Deus cumpriu a promessa pela advertência de Paulo. Não vai se perder ninguém. Fique tranquilo que todos vão ser salvos. Então, queridos, se o seu barco está enfrentando ondas fortes, permaneça nele. Não saia dele não. As ondas estão impetuosas, pastor. Os problemas estão gigantescos. Mas quem te colocou no barco foi Deus. Quem te colocou no barco foi Jesus. Jesus não te colocou no barco para você abandonar. Jesus te colocou no barco para você permanecer. Então permaneça. Vive o que tiver que viver. Deus é contigo. Deus vai cumprir com a promessa dele. Deus vai cumprir com a palavra dele? Claro que vai. Mas o que disse lá? O anjo de Deus visitou, né? E disse lá: não saiam, permaneça aí, porque eu dei todos quantos navegam contigo. Então você vê, o Paulo estava enfrentando a tempestade, mas permaneceu firme. Então eu vou te dar um conselho de Deus. Não temas as adversidades, não temas problemas, não temas que se situações estão lhe entristecendo.
Não temas se a vida não está de acordo com o que você gostaria que estivesse. Não temas, permaneça, fique firme. A tempestade vem, os momentos ruins vêm, mas eles passam, a tempestade passa. Versículo 44, todos foram salvos. Deus está nos levando à salvação e nos colocou aonde? Dentro de um barco, né? Estamos navegando esse mundão aí, né? E as ondas batem, né? Para querer nos atingir, mas vamos permanecer firme e fiel. Não reda o pé da fé, um bom ditado popular. Não negue a sua fé. Enfrenta o que você tiver que enfrentar, porque Deus colocou todos eles a salvo. E o que Deus está nos preparando nesse caminhar da fé? A nossa salvação. Então preze pela sua salvação. A mercadoria, pela ganância do dono do navio, se perdeu, né? Pelo conforto que o Júlio, o centurião, queria dar para os seus soldados, foi que fez ele aceitar a navegação para um porto maior, uma cidade melhor, para dar um bom conforto para os seus soldados. Então eles não tiveram bom senso com a palavra de Paulo. Então tenha um bom senso com a palavra de Deus. Tenha um bom senso com a palavra do seu pastor que te ensina. Seu pastor que preza pela sua alma. Seu pastor que busca uma palavra para alimentar a sua alma. Preze por ele. Tema Deus. Tema o seu pastor. Respeita a Deus. Respeite o seu pastor. Honra a Deus. Honra o seu pastor. Por quê, pastor? Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E se nós obedecermos às ordens que Deus estabelece, tudo vai dar certo. E a minha oração é que você fique tranquilo, que essa tempestade que está batendo no teu barco não vai lhe causar dano nenhum. Você vai sair desse barco aí abençoado, ainda que ele venha se despedaçar, mas Deus te colocará a salvo. Deus alegrará a sua alma. Deus abençoará a tua vida em nome do Senhor Jesus. Então não temas não. Fique firme. Não abandone esse barco, não abandone a fé. O vento é forte, 14 dias não viam nem sol e nem estrelas. Só tempestade. Mas o Paulo dizia, tenhais bom ânimo, né? Então nós temos que ter bom ânimo nos momentos difíceis da vida. Então tenha bom ânimo, porque Deus ele é contigo. Obedeça a palavra. Obedeça. Fique firme. Paulo havia enfrentado 2 navegações difíceis. 2 Coríntios 11:25. Difícil. Então ele já tinha uma experiência de navegação. Mas eu gosto de pensar que ele estava ali por causa da palavra de Deus. Importa que você chegue a Roma, a César. Queridos, importa para Deus que nós sejamos salvos. Salvos. Então não importa o que vai acontecer conosco. Olha como é que está a nossa igreja. Você deveria estar aqui, não dá? Deveria, mas só eu estou aqui. Olha que tempestade está causando aí. Olha o que a tempestade está nos causando, né? O momento da vida aí. É verdade? Aí, tinha que ter culto? Não, live. Mas a palavra continua sendo ministrada. A palavra continua sendo dada, né? Mas está batendo um vento forte no nosso barco, né? Ao ponto que nós não podemos estar no culto. Olha que coisa triste. Mas só por causa disso nós vamos abandonar? Só por causa disso nós vamos nos entristecer? Não, vamos permanecer firme, que daqui a pouco essa tempestade vai passar e o sol vai raiar na sua vida e a sua vida será abençoada, vai brilhar como o sol do meio-dia, em nome de Cristo, porque importa para Deus que você, eu, nós sejamos salvos. Viu? E para a salvação sempre vem essas tempestades para querer quebrar o nosso barco. Mas vamos permanecer,
Porque quando o nosso barco quebrar, aí nós já estamos, sabe aonde? Na glória da eternidade. Né? Quando o barco quebrou, já estavam lá na ilha lá. Todos eles foram salvos. Agarraram os barcos, foram remando lá, todo mundo salvou. 276 almas salvas. Porque Deus honrou sua promessa na advertência que Paulo deu. Não abandone o barco, fiquem todos aqui, para que todos sejam salvos. Os soldados, o centurião obedeceu e foram salvos. Então deixa as ondas vir bater, né? Às vezes você está incomodado, triste, né? Está triste, angustiado. Fique firme. Deus vai mudar a situação da sua vida. Deus vai regar a sua vida. Porque importa para Deus que nós sejamos salvos, que nós vamos para a vida eterna. Amém, queridos? Uma hora tudo vai passar e o sol vai raiar para a nossa vida, em nome de Cristo. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente. Quem de nós nunca enfrentamos uma tempestade? Quem de nós? Você já enfrentou muitas tempestades, já? Claro que já. Você vai, agora, mais uma tempestade, pastor? É mais uma. Mas não abandona o barco, não. Fique firme, fique na fé. Honra a Deus sem tempestade, honra a Deus nas tempestades, né? É isso que Deus quer, é isso que Jesus disse, e é isso que nós fazemos, e as bênçãos virão. Amém, queridos? Esta é a palavra, que Deus possa abençoar ricamente, abundantemente. Domingo agora, Santa Ceia do Senhor, amém? Esteja aqui para pegar a tua Santa Ceia. Aquilo que eu tenho dito, queridos, a tempestade é forte, até também na vida financeira da igreja, claro que é, mas se cada um ajudar um pouco de cada um se torna muito, tá bom? Então prepara uma oferta com liberalidade, com generosidade para domingo, em nome de Cristo. Você que é dizimista, venha ser fiel também no seu dízimo à obra de Deus. Não abandone o barco só porque tem pandemia, não. Não abandone as suas doações, suas ofertas, seus dízimos, só porque está na pandemia. Não faça isso com a obra, não. Seja fiel, liberal, generoso, como a palavra de Deus ensina, que vai dar tudo certo também na sua vida financeira. Então honra a Deus com o seu dízimo, ofereça a Deus suas ofertas, que Deus muito se agrada dessa fidelidade e dessa generosidade. Então prepare com todo temor e com todo carinho uma oferta ao teu Deus. Traga domingo, venha buscar a tua Santa Ceia, e que nós vamos ter comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que nos dá nesta noite, que o Senhor está conosco, ainda que enfrentamos tempestades, meu Pai, situações adversas, meu Pai, ainda que em momentos da vida vivemos aquilo que não gostaríamos de viver, mas nós não devemos abandonarmos o barco, permanecemos no barco, porque uma hora a tempestade vai cessar, vai nos salvar, em nome do teu Filho amado Jesus de Nazaré. Então conforta os nossos corações, Pai, coração dos teus filhos, meu Pai, que está desgostoso com alguma situação da vida, que está angustiado, entristecido. Oh Deus, põe o teu conforto nesta alma. Oh Deus, refrigera esta alma, dai ânimo para esta alma, em nome de Jesus, meu Deus, e que todo desânimo seja repreendido, todo desânimo, desconforto da alma seja repreendido, em nome de Jesus, Pai, para que esta vida permaneça fiel a Ti, meu Pai, enfrentando o que tiver que enfrentar na fidelidade a Ti, porque o Senhor é Deus soberano, o Senhor é Deus que cumpre a promessa, meu Pai, assim como cumpriu com a promessa de que Paulo fosse até Roma, ser julgado em Roma, porque a palavra do Senhor se cumpriu, e como tem se cumprido, Deus, então nos abençoa, porque importa, meu Pai, que nós sejamos salvos naquele grande dia, em nome de Jesus. Então que nós vamos permanecer firme e fiel diante de Ti, enfrentando as tempestades, porque o Senhor vai nos honrar, em nome do teu Filho amado Jesus. Pai, eu abençoo todos, meu Pai, que ouvem esta live agora, aqueles que hão de ouvir, em nome de Jesus, esta palavra, sejam eles abençoados. Aqueles que me pedem orações pelo WhatsApp, pelo livro da oração, estão abençoados, em nome de Jesus, e que assim seja para a tua honra, que assim seja para a tua glória. Amém, e graças a Deus.
Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Diga, eu não vou abandonar o meu barco, eu vou permanecer, porque Deus vai me colocar a salvo, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, a tempestade vai passar e o sol vai raiar, em nome de Jesus. Amém? Vamos todos unidos nesta mesma fé, enfrentarmos unidos agora o que tivemos que enfrentar, porque unidos seremos mais fortes em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Esta é a palavra. Que Deus abençoe muito a sua vida. Sexta-feira, 8 horas da noite, estarei trazendo mais uma live. E domingo, Santa Ceia, 8 da manhã, 7 da noite, viemos com a sua Santa Ceia, venha fazer a sua oferta generosa, com liberalidade, e devolver a sua fidelidade. Amém? Precisando de mim, manda no WhatsApp lá, que eu lhe atendo. Precisando de uma palavra, também lhe oriento na palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, que Deus te enriqueça com grandes bênçãos. Deus cumpre a promessa, Deus cumpre a sua palavra. Ele vai cumprir na sua vida, vai cumprir na minha, vai cumprir na nossa. Amém? Deus te abençoe, fique firme no seu barco, porque você não vai padecer. Você vai ser uma bênção, porque Deus vai te honrar. Eu te abençoo em nome de Cristo. Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo lá, amém? Que muito vai ser edificante para o ouvinte. Eu e a minha casa, em Cristo, com amor, desejamos a todos uma quarta-feira final abençoada, uma quinta-feira abençoada, e sexta-feira estamos de volta, às 8 da noite, com mais uma palavra de Deus aos nossos corações. Forte abraço a todos, Deus abençoe, e até sexta-feira, em nome de Jesus.